Mais um capítulo da polêmica das plataformas digitais no Brasil. Representantes do grupo de comunicação de Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble apresentaram à Justiça dos Estados Unidos um pedido para que as ordens do ministro Alexandre de Moraes não sejam cumpridas nos Estados Unidos. A Gabriela Prado está com as informações detalhadas. Gabi, conta. Olha, Tainá, esse pedido foi apresentado em um tribunal da Flórida, estado dos Estados Unidos, e esse documento foi adiantado aqui em primeira mão pela nossa analista de política, Jussara Soares. A empresa pede para que as decisões de Alexandre de Moraes não tenham efeito até que o caso seja julgado pela Justiça dos Estados Unidos. O que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes pediu o bloqueio e efetivamente ele foi feito, o bloqueio do Rumble aqui no Brasil, depois que ele justificou que a empresa não cumpriu as regras de determinar, por exemplo, o bloqueio do perfil de Alan dos Santos, aquele blogueiro que está foragido nos Estados Unidos. E aí ele pediu quais eram os representantes legais do Rumble no Brasil. Essa informação não foi enviada. O ministro pediu, então, o bloqueio da rede social, que já foi feito pela Anatel. Diante disso, o advogado da empresa entrou com esse pedido lá nos Estados Unidos e alega que Alexandre de Moraes pratica censura extraterritorial ao exigir que o Rumble forneça dados de cidadãos americanos, por exemplo, para poder fazer parte das decisões. Eles estão dizendo que o ministro não estaria seguindo os canais diplomáticos e legais apropriados, como tratados de assistência jurídica mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Vou até ler um trecho desse documento que a Jussara Soares trouxe em primeira mão aqui na CNN, que diz o seguinte: se esse tipo de manobra para contornar as leis dos Estados Unidos for permitido, isso encorajará outros agentes estrangeiros a impor seus regimes de censura sobre empresas americanas sem o devido processo, suprimindo o discurso político e interferindo nas operações comerciais nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal diz que não vai comentar esse caso, que tramita, portanto, na justiça de outro país. E eu lembro também vocês que o Alexandre de Moraes ele saiu do X, né, aquela rede do Elon Musk, essa semana. Ele disse que saiu por vontade própria, mas foi lá no X que o CEO da Rumble se referiu diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver aí na tela o que o Chris Pavlovski postou, ele que é o CEO do Rumble, sobre o fato do ministro ter apagado o perfil na plataforma X. Ele diz: parece que Alexandre de Moraes excluiu sua conta do X, possivelmente apagando registros. Essa não é uma conduta que se espera de um ministro da Suprema Corte em qualquer país. Meus advogados enviarão imediatamente solicitações de preservação ao X para garantir que esses registros não sejam destruídos. Então, aqui no Brasil, a empresa também está nesse embate, travando o embate com o ministro e até mesmo pedindo para que outra plataforma, o X de Elon Musk, mantenha os registros que o ministro fez durante o período que ele foi usuário da plataforma, em que ele publicou mensagens na plataforma. Alexandre de Moraes, que saiu da rede e que também já entrou em embates com Elon Musk. O X chegou a ficar bloqueado aqui no Brasil por mais de um mês, exatamente porque o ministro alegou que a plataforma não estava cumprindo com as obrigações, as decisões judiciais impostas a ela aqui no país. E aí a gente tem que ter um cenário de quem são os controladores. A Tainá falou, né, logo no começo, mas é importante a gente lembrar. O Rumble é do grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O X é de Elon Musk, que agora está no governo de Donald Trump. Então, promete ser um caso que deve repercutir ao longo da semana, diante das decisões aqui no Brasil. Essas alegações por parte do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes de que a empresa não cumpre com as decisões judiciais, não responde à justiça brasileira, não tem representante legal no país. E, por outro lado, a empresa dizendo que o ministro pratica censura e está pedindo dados por meio de decisões judiciais e não pelos canais diplomáticos, até de cidadãos americanos. A gente segue de olho nos desdobramentos desse caso, Tainá.